Que a Galápagos vai trazer o D&D de volta para o Brasil, você já deve estar sabendo. Mas o que poucos noticiaram é que o modelo dessa volta vai ser completamente diferente de tudo que a gente já viu da quinta edição por aqui. Porque o esquema da licença não é a mesma coisa da edição de 2014. Por exemplo, a própria Wizards vai estar envolvida na tradução do jogo para português. E só essa diferença já muda bastante o projeto, principalmente porque abre o caminho para um pedido muito forte da comunidade, que seria realmente importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai explicar os detalhes aí que saíram, inclusive a questão do preço e da data de lançamento. Olá pessoal, o Grun tá na área trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência jogando D&D, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que a gente está sabendo sobre a volta de Dungeons & Dragons em português para o Brasil e todo o negócio em volta da Galápagos voltando a distribuir o D&D por aqui. Além de preço e data de lançamento, a gente vai falar de modelo de negócio, tradução, quais produtos vão ter e tudo mais de informação oficial que a gente tem até agora em relação a esse assunto. E por último, se você quer saber sobre o fracasso aí do D&D 2024, que tanto se fala na internet, fica comigo aqui no vídeo que eu vou comentar os números oficiais divulgados pela própria Hasbro e por que isso é importante para esse novo momento do jogo no Brasil. A gente vai começar as informações com uma das coisas que mais preocupa a galera, que é a questão da tradução, da localização do jogo. Deixa só eu antes comentar rapidinho sobre a Lute Studios, que é espetacular aí para quem tem impressora 3D. Vocês precisam conhecer o trabalho dos caras. Eles são brasileiros, muito famosos na gringa, fazendo aí os melhores modelos 3D para miniaturas de RPG que eu já vi. E eles trabalham criando e aperfeiçoando esses modelos num esquema de assinatura para você imprimir na sua impressora 3D aí de casa. Todo mês tem um pacote novo de fantasia ou ficção científica com um monte de miniaturas, elementos de cenário, props como máscaras, armas, acessórios, essas paradas assim, tudo com um nível de detalhe insano, velho. A parada é muito legal. E com facilidade para poder imprimir, porque já vem tudo com suporte, cara. É só você pegar o arquivo e mandar lá para a impressora para sair naquela qualidade muito legal. E a grande novidade é que agora a Lute veio para o Brasil. Tá com preço aí em real, né? Acabou aquela história de ter que pagar em dólar e não foi simplesmente multiplicado, foi localizado o valor. Por apenas R$ 37,00 você faz a sua assinatura, pega aí o pacote do mês com os modelos disponíveis. Por exemplo, ó, deixa eu só te mostrar aqui o pacote do mês de julho, que acabou de passar. É o Tower of Madness, uma torre gigante aí, cheia de miniaturas, props e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui direto do site, ó. Você tem as miniaturas para os heróis, com 4 miniaturas, os inimigos com uma pancada de modelos muito legais. Aí você tem os props de terreno com a própria torre, vocês viram ali no videozinho que é gigante. Vários efeitos, baú, prateleira, tudo muito maneiro. Você tem os bustos que eles também fazem, pra galera que gosta de colocar aí na estante. E é um pacotão muito maneiro esse aqui, ó, pra vocês poderem ver todas as miniaturas que vem nesse pacote de julho, por exemplo. Olha o tamanho dessa torre. Isso tudo fora a porrada de modelo dos pacotes de boas-vindas que você ganha assim que confirma a assinatura, né? Tem vários heróis, props, você ganha tudo isso, fora o pacote do mês que você tá pegando. E para te ajudar a começar essa parceria, eu descolei um cupom com 10% de desconto na assinatura do primeiro mês. É só usar o código e o link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Sério, bicho, cara, o trabalho deles é outro nível. Mesmo que você não queira assinar, eles têm uns modelos de graça no site. Alguns focados aí no folclore brasileiro para você testar e colocar na sua coleção. Olha esse boitatá e essa cuca, que maneira. Só entrar lá no site, baixar e pegar para imprimir na sua casa, vai aumentar a sua coleção. Se você quer turbinar a sua mesa de RPG, a hora é agora, bicho. Link tá aqui embaixo na descrição, tem o cupom. Valeu demais, galera da Lute, o pessoal pode aproveitar. E vamos lá, para explicar essa tradução, eu tenho que falar sobre o modelo de negócio entre a Galápagos e a Wizards para essa nova etapa. O acordo é todo diferente, bicho. A Galápagos vai ser responsável só por produzir, distribuir e divulgar os livros e produtos de D&D. Isso significa que a Wizards não vai só licenciar e pronto. Eles mesmos vão ser responsáveis pela localização do jogo. Ou seja, a própria Wizards vai fazer a tradução para o português.
E tem muita gente que não gostou aí do trabalho de tradução da Galápagos na versão anterior, né? Então para essa galera, provavelmente isso é uma coisa boa. A gente tem que esperar para ver exatamente como vem, só que para mim o mais importante nessa história é que se a Wizard vai ter todo o texto do jogo em português, será que não rola de localizar o livro lá no D&D Beyond? Tem muita gente que adoraria usar mais o sistema do Beyond, criação de personagens e tudo mais, em português. Então fica aí o pedido, Wizard, coloca o Beyond em português, por favor, vocês já vão ter o texto, a tradução, a parada toda. Enfim, bora pra frente, falar sobre os livros que serão lançados e depois o preço deles e a data de lançamento que a gente tem de informação. Segundo o anúncio da Galápagos, os primeiros livros vão ser a tríade clássica, né? Livro do jogador, livro do mestre, livro dos monstros. A gente ainda não sabe se vão vir os 3 de uma vez só, juntos num lançamento único, ou se chega cada um no mercado em um período de tempo. Depois disso, a ideia deles é trabalhar com os outros livros da linha de 2024. A gente não teve tanto lançamento assim, até agora basicamente só o Dragon Delves, né? Tá chegando o novo Starter Set, a caixa do Stranger Things, mas vamos ver realmente o que eles vão trazer para cá. Eles não fizeram nenhum anúncio concreto. O fato é que a gente já tá, obviamente, atrasado, né? Mas eles prometeram trabalhar para diminuir bastante o tempo entre o lançamento do gringo e a publicação nacional. E aí, para completar todo esse lançamento, falta a data, né? Felizmente, a gente não tem a data de lançamento oficial. O que a gente sabe é que não chega nada por aqui antes de 2026. Ou seja, só no ano que vem, para os livros realmente estarem em nossas mãos. Acho que a galera queria parar um pouco mais cedo, um pouco mais rápido, mas enfim. Bora falar aí de preço, que também, obviamente, é algo muito importante. A Galápagos conseguiu trazer a produção aqui para dentro do Brasil, o que, na minha opinião, é crucial para o projeto. Não tem condição da gente pagar o preço equivalente a dólar. Então, eles estão prometendo que o valor do livro vai cair para o mesmo patamar, mais ou menos, da linha deles de World of Darkness. E eu fui lá na site da Galápagos olhar o preço do Vampiro, da 5ª edição do Vampiro lá, né? E ele está sendo vendido em torno de R$230. Então, pelo que eles falaram, deve girar o valor em torno disso. Vamos ver aí realmente como que fica. E é isso então, ó. A tríade logo de cara, 2026. O preço deve variar mais ou menos entre R$230, é o que eles falaram sobre a linha do Vampiro, é o que está lá no site. A tradução vai ser feita pela própria Wizard, e aí fica a nossa esperança de vir um Beyond. E acho que é isso, que essas são as notícias do D&D do Brasil, a Galápagos. Só que eu queria puxar outro assunto por aqui, que é mais em relação à análise dos dados que a Hasbro divulgou com os números da Wizards of the Coast como empresa. Eu queria trazer isso porque no outro vídeo algumas pessoas falaram que não importava, que a Galápagos ia trazer o D&D para o Brasil, que a versão de 2024 tinha fracassado, que não vendeu nada, que não tinha ninguém jogando. E assim, os valores oficiais que a gente tem da empresa contam uma história bem diferente. Os caras tiveram só no início desse ano um crescimento de 16% do D&D, totalizando aí mais de 141 milhões de dólares em faturamento. A gente comemora aí o Cosmer, por exemplo, que é o maior financiamento coletivo de RPG lá fora. Os caras arrecadaram 15 milhões de dólares. A Wizards faturou em venda nesses 6 meses 141 milhões. Só pra vocês verem aí a discrepância da galera, né? E a gente sabe desses números porque, como empresa pública, a Hasbro é obrigada a divulgar os balanços e tal para os acionistas. E aí o pessoal do podcast gringo, Mastering Dungeons, fez as contas, né? E aproximou esses números para chegar nesses valores. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser dar uma conferida, né? Tem a parada toda lá. Mas o fato é que a história da nova versão, que não tinha vendido, é totalmente furada, cara. D&D segue firme e forte e a nova edição ainda tem muito gás pela frente. A maior parte das mesas ainda está começando a migrar, galera terminando a campanha de 2014 e começando em 24, né? E por que eu acho que isso importa pra gente aqui no Brasil? Porque esse sucesso eventualmente vai ser refletido por aqui. E aí, quando o pessoal estiver migrando as mesas, a gente vai ter o livro oficialmente em português, que é muito importante para os fãs do hobby. Tá vindo Stranger Things, tem hype de filme, de um monte de coisa ao redor, e eu acho que a cena de RPG no Brasil, sem o D&D em português, não é a mesma, cara. A gente precisava ter isso daqui. Eu tô bastante feliz com a notícia. Tem um outro assunto que a galera comentou, reclamou, a sacanagem da Wizard
ter saído ano passado, deixado a gente na mão, não tá ligando pro brasileiro. E eu entendo o sentimento. O pessoal do Magic, então, ficou pé da vida, super chateado. E eu acho meio difícil falar sobre isso sem ter informação interna, cara. Impossível entender direito o que aconteceu. Claro que tem coisa empresarial, os caras querem ganhar dinheiro, né? Mas meu palpite é que tem situação em volta que às vezes é muito complicada, principalmente quando você tem intermediário que tá com problema. Era o caso aí da Gale Force 9, que tinha uma intermediação entre a Wizards e a Galápagos. Eu nunca fui muito atrás da história, né? Eu só sei que o lance é que agora mudou. É outro esquema. Mesmo porque a Galápagos tem a força da Asmodee por trás dela. E provavelmente isso ajudou a reforjar essa parceria com a Wizards. A Asmodee lá fora é gigante, cara. Então os caras conseguiram trazer de volta o D&D pro Brasil. E a gente tem muita dúvida para ser respondida. Ainda tem um tempo para a gente poder entender como tudo vai acontecer. A Galápagos deve anunciar mais coisa em breve. Mas o que eu posso afirmar é, com toda certeza para vocês, o D&D segue firme e forte. A gente experimenta outros jogos, se diverte com as outras opções de sistemas que estão chegando no mercado atualmente, mas no fundo, acaba voltando para os dragões e para as masmorras que estão guardados aqui nos nossos corações, cara. E assim, falando nisso, para você que é fã do nosso conteúdo, chegou até aqui no final desse vídeo, eu quero deixar um recado. Ó, nessa sexta-feira, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, é dia 15 de agosto, à noite, a gente vai fazer uma stream especial a partir das 6h30 aí, para trazer notícias sobre o nosso cenário de D&D quinta edição, sobre Fantir. A gente vai anunciar a data do financiamento coletivo e também o nosso parceiro para poder fazer essa publicação. Então fica ligado, sexta-feira, dia 15, 6h30 da noite, a gente vai estar online contando essas novidades todas, falando mais sobre o projeto e trazendo para você a data do financiamento coletivo de Fantir. Você não pode perder, vamos fazer uma grande festa. E eu quero agradecer a todos pela moral, quem chegou até aqui. Deixa nos comentários o que você achou dessa notícia, se está desanimado, se não está lixando, se está jogando outra coisa. A gente teve um pouco dessa conversa no outro vídeo que eu postei, mas agora com as notícias um pouco mais precisas, apesar de ainda estar muito buraco, dá pra gente trocar um pouco mais de ideia. Deixa aquele seu comentário aqui e eu conto com você nessa live de anúncio, dia 15, 6h30. Beleza? Valeu, galerinha. Grande abraço a todos, a gente se vê no próximo. Valeu!